Enterprise Jus. A história do direito e a evolução das civilizações estão intimamente ligadas à interpretação dos textos e códigos antigos. Longe de ser apenas um compêndio teológico, a literatura sagrada preserva registros detalhados de litígios, decisões magistrais e disputas que desafiam a ciência jurídica até os dias de hoje. Sejam muito bem-vindos ao portal Enterprise Jus. Hoje tenho a honra de anunciar o lançamento da nossa obra máxima, O Direito nas Escrituras. Uma série semanal dividida em 10 capítulos exegéticos onde faremos, juntos, uma autêntica autópsia forense do texto sagrado, despida de anacronismos. Capítulo 1. O julgamento de Davi por Natã. No capítulo 1, nós analisamos a brilhante estratégia de acusação do profeta Natã contra o rei Davi. Veremos como uma parábola foi usada como ferramenta de indução para desarmar a blindagem política do chefe de Estado, forçando o réu a ditar a própria sentença e aplicar a dosimetria exata da pena de restituição quádrupla. Capítulo 2. Jacó versus Labão. No capítulo 2, entramos no direito das obrigações. Analisamos o litígio contratual entre Jacó e Labão, onde a substituição oculta da contraprestação na noite de núpcias configurou o vício de consentimento por dolo essencial, violando gravemente o princípio moderno da boa-fé objetiva. Capítulo 3. Mardoqueu versus Ramã. O capítulo 3 nos leva aos bastidores do Império Persa para estudar o desvio de finalidade administrativa e o abuso do poder estatal. Investigamos como o primeiro-ministro Ramã instrumentalizou a máquina pública para uma vingança privada, e como a ausência de mecanismos de compliance e auditoria por parte do rei Assuero quase causou uma tragédia sistêmica. Capítulo 4. O julgamento de Salomão. No capítulo 4, desvetamos o clássico dos clássicos da magistratura mundial. Diante de um empate técnico e da ausência absoluta de provas materiais ou testemunhas, veremos como o rei Salomão utilizou a psicologia jurídica e a pressão processual simulada para alcançar a verdade real acima das aparências. Capítulo 5. O Código na Areia. No capítulo 5, analisamos o flagrante seletivo armado contra a mulher adúltera. Uma análise processual que demonstra como Jesus inverteu a lógica do tribunal improvisado, arguindo uma exceção de incompetência moral e legal contra os próprios acusadores que violavam o devido processo legal. Capítulo 6. Débora. O capítulo 6 estuda a era dos Shoftim à luz do direito público. Analisamos a magistratura de Débora, a única mulher a alcançar o topo do sistema de justiça de sua época, exercendo não apenas a mediação e a arbitragem sob a sua palmeira, mas também o legítimo poder de império para convocar as forças de defesa do Estado. Capítulo 7. Ester e Vasti. No capítulo 7, fazemos um estudo de direito comparado entre duas rainhas. É o choque clássico da filosofia do direito, de um lado, o positivismo legalista cego e inflexível que baniu Vasti, de outro, a desobediência civil legítima de Ester, que conquistou a flexibilização da norma por equidade ao tocar o cetro de ouro real. Capítulo 8. Daniel na Cova dos Leões. No capítulo 8, investigamos um dos casos mais antigos de lawfare da história humana. Sátrapas e governantes invejosos que, incapazes de encontrar qualquer erro de auditoria na gestão pública de Daniel, usaram o próprio rito legislativo para criar uma lei sob medida para incriminá-lo. Capítulo 9. Abigail. O capítulo 9 é uma aula de métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Diante da iminência de um massacre por vingança privada, Abigail intervém como uma autêntica mediadora de conflitos, resolvendo a raiz material da lide e impedindo que o futuro rei cometesse o erro da autotutela violenta. Capítulo 10. O pleito das filhas de Zelofeade. E encerramos a obra no capítulo 10, com uma das petições de direitos mais revolucionárias da antiguidade. 5 irmãs que desafiaram a estrutura sucessória patriarcal e conquistaram perante o Tribunal Supremo a primeira grande evolução jurisprudencial registrada em matéria de direito de propriedade e sucessões. Conclusão: 10 casos, 10 relatórios jurídicos que provam que a justiça essencial é eterna, e os códigos são apenas a nossa tentativa de traduzi-la. O projeto já é uma realidade.
A apresentação da obra e o capítulo 1 já estão oficialmente publicados no nosso portal. Acesse agora, enterprise.com.br e comece a ler hoje mesmo. O link direto está logo abaixo na descrição. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e prepare-se, todos os sábados, um novo capítulo forense será desvelado. Enterprise, conhecimento que transforma. Até o próximo julgamento.